Ele deixou eu contar um pouquinho da minha história para você. Posso contar? Quando eu chego nessa parte, quer dizer que a gente ainda não está nem na metade do show, amém? Se vocês não tiverem pressa para ir embora, vai acontecer muita coisa abençoada aqui ainda hoje, amém? Mas deixa eu falar algo muito importante que eu senti de fazer logo agora. Querido, eu queria saber quem foi que ouviu falar do Filipão em Forró Moral daqui. Olha só, eu passei 10 anos cantando no mundo. Querido, e o meu desejo de cantar no mundo é porque eu achei... Então, se vocês ficarem pegando aí, vocês vão me atrapalhar, amém? Olha só, o meu desejo de estar no mundo cantando é porque eu achava que se eu realizasse todos os meus sonhos, eu ia ser uma pessoa feliz. Querido, eu batalhei muito, eu corri muito atrás. Eu passei por muitas dificuldades, muitas humilhações. Passei por bandas pequenas, em situações difíceis. Trabalhei muito sem ganhar dinheiro. Querido, até que um dia o sucesso começou a chegar. Até que um dia as coisas começaram a dar certo. E quando o Filipão e Forró Moral aconteceu, nós começamos a viajar por todo o Brasil. Começamos a ganhar muito dinheiro e fazer muito sucesso. Querido, e as coisas começaram a acontecer na minha vida. Todos aqueles sonhos que um dia eu tinha desde adolescente, eles começaram a se realizar. Eu comecei a ficar famoso, meu irmão. Aonde eu passava no Nordeste, nas capitais, nas cidades, as pessoas me conheciam. A nossa música eram as músicas mais tocadas nas rádios e nos paredões, no meio da juventude. Nós estávamos nos grandes programas de televisão. Querido, a banda estava despontando para ser uma das grandes bandas do Brasil. Nós começamos a ganhar muito dinheiro. O faturamento da banda chegava a R$1 milhão, às vezes passava disso. Nós construímos um grande patrimônio. Compramos ônibus, montamos mais 2 outras bandas, compramos outro ônibus. Depois compramos uma carreta onde colocamos todo aquele investimento, luzes, cenário de palco, instrumentos. Nós fazemos um show muito bonito, que era muito caro. Nossos shows variavam de 80 a 120 mil reais por show. Querido, nós conquistamos muitas coisas. E eu sempre acreditei que eu ia ser feliz quando eu tivesse todos os meus sonhos realizados. As pessoas até hoje não entendem por que eu larguei tudo, por que eu saí daquela vida. Querido, mas o meu conflito maior foi achar que a minha felicidade estaria na realização dos meus sonhos materiais, na realização dos meus sonhos profissionais. Querido, eu batalhava e eu sofria, mas eu dizia: um dia eu vou ser feliz, porque um dia eu vou ser rico. Um dia eu vou ser feliz, porque um dia eu vou ser famoso. Um dia eu vou ser feliz, porque eu vou andar em carro importado. Um dia eu vou ser feliz, porque eu vou morar numa grande casa em Fortaleza. Querido, mas olha só, eu comecei a conquistar todas aquelas coisas. Eu comecei a ficar famoso. Eu comprei um carro importado. Eu comecei a viajar pelo Brasil. Eu comecei a ganhar muito dinheiro. Eu comprei uma casa bonita em Fortaleza. Querido, mas quanto mais sucesso nós fazíamos, mais infeliz eu me sentia. Quanto mais a banda crescia, mais infeliz eu me sentia. Querido, eu não entendia por quê. Até que um dia uma psicóloga chegou para mim e disse: olha, a sua vida parece muito com a vida desses artistas famosos. Esse pessoal da Rede Globo, esses artistas de novela, esse pessoal que canta no mundo inteiro. Porque eles vivem uma ilusão. Eles precisam estar sempre bonitos, maquiados, cheirosos, carrões, casonas, revistas, jornais, televisões. E todo mundo pensa que a vida deles é uma alegria, uma felicidade só, quando na verdade não é. Eles vivem trabalhando, eles não têm tempo para a família. Eles não têm tempo para suas esposas, para os seus filhos. Querido, eu vou te fazer uma pergunta. Por que esses artistas casam e separam várias vezes? Por quê? Por que eles têm tantos filhos com mulheres diferentes? Por que esses artistas famosos bebem tanto ou usam tanta droga? A doutora me fez todas essas perguntas e eu não sabia explicar. E ela disse: Felipe, eles vivem uma ilusão. Para todo mundo eles mostram que está tudo bem, mas por trás eles não têm vida. Eles não têm tempo para investir no seu casamento. Eles não têm tempo de viver com seus filhos, de passear, de brincar, de se divertir. Eles não têm amigos, porque todos que se aproximam deles são interessados no sucesso e no dinheiro. Mas eles precisam estar sempre sorrindo. E fazem cirurgias plásticas. E as mulheres todas bonitas. Querido, mas é um sofrimento só. Querido, e assim era exatamente a minha vida.
Nós fazíamos 35 shows por mês. Tinha semana que fazíamos 14 shows numa semana só. Eu cheguei a fazer 5 shows no mesmo dia. Eu não tinha mais vida, eu era jogado de um lado do outro para o Brasil, dentro de um ônibus. No ônibus como esse, nós viajamos o tempo inteiro. Eram 36 pessoas na época sofrendo dentro de um ônibus, longe das suas famílias, longe dos seus amigos, sem um dia de folga, apenas viajando, feito bonecos, jogados de um lado para o outro, jogados de um lado para o outro. Querido, eu chegava num palco como esse, eu não aguentava mais fazer aquela palhaçada, porque eu não estava mais feliz, eu vivia muito infeliz. E você imagina como é que eu ia entrar aqui gritando vagabundo e fazendo todo mundo sorrir se eu não estava feliz? Querido, sabe o que eu descobri? Eu descobri que se eu enchesse a minha cara de uísque, eu ia ficar melhor, eu ia ficar mais leve. E foi isso que fez, foi isso que eu fiz. Eu comecei a beber muito, comecei a beber muito, comecei a beber muito. E agora eu entrava no show somente embriagado, meu irmão. Eu não tinha mais cara para entrar bom, porque o bom eu não me aceitava fazendo mais aquilo. Eu tinha vontade de morrer, eu tinha vontade de fugir. Eu não queria mais ser aquele Filipão, aquele palhaço da galera, porque todo mundo esperava o Filipão que rebolava, que brincava, que pulava. Mas eu não queria mais aquilo. Aquilo não tinha me feito feliz, aquilo não me fazia feliz. Eu não sorria por conta daquilo. Pelo contrário, a minha vontade era estar em casa, com os meus familiares, com a minha esposa, com as minhas filhas. Querido, eu não aguentei mais, eu comecei a beber muito, e agora eu fazia os shows embriagado. E quando eu estava embriagado, eu não ligava, minha irmã, porque eu estava embriagado e não estava nem aí. Então eu entrava, fazia aquela arruaça mesmo, todo mundo estava esperando, e não queria parar de beber. Eu bebia 2 dias, 3 dias, até eu cair em algum lugar. Ficava embriagado mesmo. Eu fiz shows em cidades aqui no Maranhão que eu não lembro como foi, de tão embriagado que eu estava. Querida, é difícil você encontrar um grande cantor nacional que entre no palco sem beber. Por quê? Porque ele gosta? Não. Ah, porque ele ama? Não. Eu também dizia que eu adorava beber. Eu dizia que eu gostava muito de uísque, mas na verdade não era isso. É porque eu não aguentava. A bebida, ela me tirava daquele sofrimento e me dava um momento de anestesia, onde eu ficava ali anestesiado. E a bebida começou a ser o meu companheiro. Eu bebia muito, mas não aguentava aquela vida. Querido, eu queria passar o tempo inteiro embriagado. Você já imaginou isso? Se eu estivesse acordado, eu queria estar embriagado. Sabe por quê? Porque se eu estivesse sóbrio, o meu desejo era morrer. Se eu estivesse sóbrio, sem ter bebido, a minha sensação, o meu desejo era de morte. Eu comecei a dizer, não, eu quero ficar bêbado o tempo todo. As pessoas não entendiam. Tá bom, Filipão, você já bebeu demais. Não, meu irmão, tá bom não. Deixa eu beber. Querido, e quanto mais eu fazia isso, mais eu sofria. Por dentro eu estava mais infeliz, mais triste. Até que um dia chegou uma hora que eu não aguentei. Eu passei um dia inteiro bebendo e no outro dia eu acordei de ressaca. Numa cidade em Fortaleza, eu acordei depressivo, eu já vivi em depressão. Querido, eu acordei dentro de um quarto sozinho chorando. E eu recebi uma ligação dizendo que eu tinha tratado mal os meus fãs na cidade da noite anterior. Alguns jovens queriam bater foto comigo, eu virei as costas, fui embora. Não vou bater foto com ninguém não, fui embora. Querido, eu fiz aquilo porque eu não aguentava mais aquilo. Querido, eu caí de joelhos no quarto de um hotel, numa cidade do interior do Ceará. Eu comecei a chorar muito, porque eu sabia que eu estava me matando. Eu sabia que eu estava vivendo uma vida que ia me levar à morte. Eu sabia já dos meus sentimentos e sabia que há muito tempo eu não era feliz. Eu sabia que todos aqueles sonhos que eu escolhi para mim me levaram à infelicidade. Querido, eu nunca perguntei a Deus quais eram os sonhos de Deus para a minha vida. Eu sempre disse, Deus, meu sonho é ganhar dinheiro. Deus, meu sonho é ser famoso. Deus, meu sonho é andar em carro importado, me abençoa. Querido, mas o meu erro foi nunca ter perguntado a Deus, Deus, quais são os teus sonhos para a minha vida? Querido, e os meus sonhos me levaram ao fundo do poço. Apesar de eu ter realizado todos eles, quer dizer, realizei ainda mais do que os meus sonhos. Mas no auge da realização